Bom, a indicação de Donald Trump ao Nobel da Paz, ela foi feita por um parlamentar norueguês que, em entrevista à Fox News americana, justificou a sua recomendação da seguinte forma, aspas, eu acredito que ele fez mais pela paz entre nações do que a maioria dos demais candidatos ao prêmio. O entrevistado, ele acrescentou que não é um apoiador incondicional do presidente americano, mas enfatizou, o comitê deve se atentar aos fatos e avaliá-lo, presidente Trump, pelos fatos, não pela forma como ele se comporta algumas vezes. É interessante analisar a questão em debate a partir dessa perspectiva pragmática. Então, premiar com base em resultados concretos e não por razões, por assim dizer, intangíveis, como influência sociopolítica, discursos comoventes e supostas boas intenções. Em 2009, por exemplo, como citado no enunciado, a organização do prêmio prestigiou o intangível e concedeu o Nobel da Paz ao antecessor de Trump. À época, Barack Obama era um presidente carismático recém-eleito que, para muitos, personificava a esperança de novos tempos, inclusive em termos das relações internacionais e da hegemonia geopolítica e militar americana. A rede inglesa BBC, ela citou a premiação de Obama como um presente de boas-vindas ao cargo e ao palco mundial. Em outras palavras, premiou-se uma expectativa e não uma realidade. Então, reparem só no tom genérico e bajulador dessa premiação, a partir desses trechos que eu separei da nota oficial publicada pelo Comitê do Nobel, justificando a honraria tão precoce. Barack Obama será premiado pelos seus esforços extraordinários para fortalecer a diplomacia e a cooperação entre os povos. Obama, como presidente, criou um novo clima na política internacional. Raramente uma pessoa capturou a atenção mundial e deu à humanidade a esperança de um futuro melhor. Obama é agora o porta-voz líder do mundo. Não parece estranho que, com apenas um semestre de mandato e ainda sem nenhum êxito em política externa, o ex-presidente tenha recebido o Nobel da Paz de 2009? A premiação soa ainda mais controversa quando nós avançamos um pouco no tempo para o início de 2017, foi o término do seu mandato. Porque a grande ironia disso tudo é que Barack Obama foi o único presidente americano na história a completar 8 anos de gestão com as tropas do seu país em combate ativo no exterior. E o fez em flagrante contradição à sua própria plataforma eleitoral, que contemplava, sim, o encerramento de conflitos e o retorno das Forças Armadas ao lar, esse último objetivo alcançado apenas parcialmente. Então, eu cito aqui o catedrático PhD Elliot Cohen, professor de História Militar na Universidade Johns Hopkins, aspas, Obama será lembrado como um presidente de tempos de guerra. Lançou nossa terceira guerra no Iraque contra o Estado Islâmico, permaneceu no Afeganistão e apoiou a empreitada europeia para derrubar Gaddafi na Líbia. Então, esses fatos, eles levam a uma única conclusão possível. O Nobel da Paz de 2009 foi concedido com fundamento em promessas para um presidente americano que foi uma decepção em termos de política externa, sem apresentar resultados consistentes e duradouros como legado da sua gestão. E por que é tão válido esmiuçar esse caso? Porque, além de ser a situação mais próxima da indicação do atual presidente americano, a premiação de Obama, ela escancarou o amplo espectro de critérios para a escolha do ganhador do prêmio. Então, além de honrar figuras aduladas pela opinião pública e prestigiar narrativas, como o caso que nós já analisamos, o Nobel, via de regra, coroa uma biografia de luta pacifista ou uma conquista muito relevante para a paz mundial. E uma conquista é necessariamente uma realidade, não uma expectativa. E aqui, enfim, cabe análise sobre a conquista específica que tornou Donald Trump elegível para o prêmio. O presidente americano, ele teve papel fundamental na intermediação da assinatura do acordo de paz entre Israel, uma pérola da democracia no Oriente Médio, e os Emirados Árabes Unidos, uma confederação de monarquias islâmicas situadas lá no Golfo Pérsico. Esse tratado ele é histórico por alguns motivos. Ele marca a primeira relação diplomática oficial entre o Estado judaico e alguma nação árabe do Golfo. É somente o terceiro acordo de paz entre israelenses e árabes em mais de 70 anos. Esse tratado ele normaliza as relações entre nações antes inimigas, incluindo uma generosa e surpreendente concessão de Israel sobre a anexação de territórios ocupados na Cisjordânia. E mais importante, o tratado abre um precedente didático e fundamental para que outros países árabes e de matriz islâmica reconheçam, ainda que muito tardiamente, a legitimidade de Israel, saindo aí do terreno arcaico, do ódio xenófobo e adentrando o domínio civilizado, da tolerância e da diplomacia. E aqui eu peço uma licença especial
para abrir um parênteses, né, sobre a disputa entre árabes e israelenses, que o escritor conservador americano Dennis Prager definiu com muita propriedade em um texto de 2014, a partir aí dos seus estudos na Columbia University. Aspas. O conflito no Oriente Médio pode ser o mais difícil de ser solucionado, mas é o mais fácil de ser explicado. E a razão para isso, segundo ele, é a seguinte: um lado quer o outro lado morto. Muitos palestinos, muçulmanos e árabes não reconhecem o direito do Estado judeu de Israel de existir. E a história corrobora essa contundente declaração. Em 1947, após os horrores do Holocausto nazista, a recém-fundada Organização das Nações Unidas, a ONU, votou pela partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e outro árabe. Israel aceitou a decisão colegiada das nações, mas nenhum país árabe ou muçulmano concordou. Israel foi atacado por todos os seus vizinhos já no seu primeiro dia de existência independente, em 1948. Milagrosamente, o Estado judeu não foi dizimado, mas ataques como esse se repetiram nas décadas seguintes, incluindo atos de terrorismo e antissemitismo financiados pela liderança palestina. O ódio a Israel é tão enraizado e tão pronunciado que, em 1967, a cúpula da Liga Árabe divulgou a Resolução de Khartoum, cujo 3º parágrafo contém os 3 nãos contra Israel: não ao reconhecimento, não à paz e não à negociação. Convenhamos que é um desafio quase intransponível dialogar com quem sequer admite o seu direito de existir. É desse contexto conflituoso que emerge o eventual mérito do presidente americano ao costurar um acordo sem precedentes numa das regiões mais tensas do globo e entre nações hostis entre si. Portanto, respeitando aí o hábito de oferecer uma resposta clara à questão em debate, Trump merece o Nobel da Paz? Bom, isso vai depender da força das demais candidaturas, né, das suas respectivas biografias e das suas respectivas realizações. Mas o presidente americano certamente faz jus à indicação, né, se nós considerarmos o critério objetivo de ter atingido, por meios lícitos e diplomáticos, uma conquista relevantíssima para a paz na humanidade. Doutor, eu concordo contigo no sentido de que acho mais fácil o Saci Pererê cruzar as pernas do que o prêmio Nobel da Paz ir para o Donald Trump. Coisa horrível. Né? Mas aqui a gente está simplesmente discutindo o mérito, né, da indicação, porque o resultado a gente já sabe, num ambiente tão polarizado e ainda mais com o perfil multilateralista das autoridades europeias e daí também um pouco do apoio ao antecessor do Trump, o Barack Obama, que era fraco em política externa e atendia aí a esses interesses chamados também de globalistas. Aí, nesse contexto, a gente já consegue imaginar que o prêmio nunca vai para o Donald Trump, ainda que ele conseguisse resolver o problema todo da humanidade. Mas eu volto aqui para a justificativa do congressista norueguês, né? Ele falou: o comitê deve se atentar aos fatos e avaliá-lo pelos fatos, não pela forma como ele se comporta algumas vezes, né? O comportamento do Trump é muitas vezes questionável e até repreensível, mas ele não é comportamento criminoso. Fora que o poder do Trump deriva do sistema democrático e, pelo menos que eu saiba, as contendas judiciais dele se limitam aí à esfera civil e não penal. De qualquer maneira, né, como eu procurei demonstrar nos argumentos iniciais, o Nobel ele não é um concurso de almas santas, né? O próprio idealizador da premiação, um engenheiro químico, ele teve o trabalho amplamente, né, utilizado pela indústria armamentista, isso no século XIX, uma época em que a utilização bélica, né, desses instrumentos era muito mais para o ataque do que simplesmente para a autodefesa, como prevalece, e para o equilíbrio de forças, como é a visão que prevalece hoje em dia. Então, eu acho sim legítimo premiar grandes feitos conquistados licitamente, né, sempre, em detrimento aí de grandes personalidades, mas cujas ações têm um impacto pouco significativo, né, em termos concretos ou tangíveis. É o caso do Obama, também é o caso de uma outra indicada famosa, né, aquela adolescente ativista, né, Greta Thunberg, que é manipulada aí para o grupo de interesse que ela mal compreende.